Olá, sejam bem-vindos ao canal da IEP Varjota. É um prazer muito grande estarmos aqui fazendo esse primeiro devocional com vocês. Espero que Deus fale ao coração de cada um em meio a esse caos que estamos vivendo, um caos que foi instaurado no nosso país e, por que não dizer, do mundo. É um momento muito delicado, mas que também traz um aprendizado muito grande da parte de Deus para cada um de nós. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, uma palavra que vai acalentar o seu coração e que talvez traga um rumo novo para a sua vida. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, que você possa ser abençoado por Deus através deste vídeo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa sempre estar inteirado de tudo que está acontecendo aqui no canal da IEP Varjota. Fique junto com a gente. Hoje nós estamos ao dia 68 da quarentena no nosso município por conta da pandemia. São dias que marcaram a história da humanidade toda, algo que quase nenhum de nós viveu em nenhuma outra época, e isso nos faz refletirmos sobre muitas coisas. Isso para alguns gera muito conflito, para outros gera desconforto. Enfim, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão rolando aí no nosso mundo e nós estamos sempre em atualização, estamos fazendo um upload de tudo, tentando reprocessar novamente tanta informação, tantos acontecimentos, tantas coisas que são contadas que não são verdade, outras que são verdades e a gente não acredita porque quem falou já está desacreditado. Enfim, dias bem complicados estamos vivendo, mas algumas coisas nós podemos refletir e pensar. Alguns pensam, por exemplo, que é o fim do mundo, que é o fim dos tempos. Outros pensam que não voltaremos mais a ser o que éramos antigamente, que a sociedade nunca mais vai ser a mesma. Porque quando nós estamos inseridos nesse caos, porque quando nós estamos dentro do olho do furacão, nós costumamos tomar algumas atitudes, prever algumas coisas, imaginar conclusões que talvez não aconteçam. E algumas coisas têm sido muito falado, muito debatido e muito rebatido, como por exemplo, alguém falar para você que Deus está no controle de todas as coisas sempre. Nós temos falado isso incessantemente. Nós ouvimos também muitas vezes alguém dizer que tudo vai passar, que vai dar certo, que é só uma questão de tempo. E como voltaremos? Como acontecerão as coisas após essa quarentena de pandemia? Nós ficamos reflexivos a respeito de tudo, ficamos pensativos a respeito de tudo, mas na verdade tudo faz parte de um planejamento calculado pelo próprio Deus, calculado pelo Senhor para a vida de cada um de nós. Nós precisamos observar e enxergar esse trabalhar, esse agir de Deus no meio desse caos que foi instaurado. Então, olhe sempre para o Senhor, olhe sempre para a garantia do seu futuro, que é o próprio Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor para você, um texto que vai nos trazer grande clareza, um texto que vai nos trazer uma edificação diferenciada, algo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 6. Temos corrido já várias vezes sobre isso e insistentemente peço para que você sempre tenha essa disponibilidade no seu coração, porque isso é muito importante, porque
queiramos ou não, este não é o fim do mundo. Ainda está um pouco longe, isso é só um ensaio. É uma amostra grátis, como tenho dito. E, na verdade, o mundo não vai se acabar agora. Acredito eu que nós voltaremos sim ao normal, que todas as coisas voltarão à sua normalidade e então nós poderemos viver novamente. Isso tudo vai ser uma questão de tempo, tudo vai passar. Tudo que foi dito, eu acredito piamente, sim, que Deus está no controle de todas as coisas e que nós precisamos resistir e atravessar tudo isso. Precisamos resistir e chegar do outro lado, atravessar o deserto e ainda depois de ter atravessado o deserto, a gente continuar sabendo que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Romanos capítulo 6, verso 15 em diante diz assim: E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que vos foste entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem de justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto nos fala de uma disposição a qual Paulo nos mostra para sermos escravos da graça de Cristo. Na verdade, nós somos escravos de alguma coisa sempre. Não conseguimos ser completamente livres. Tenho dito isso, tenho repetido, e para você que ainda não ouviu, eu quero dizer que você nunca estará 100% livre. Sempre estamos presos a alguma coisa. E tudo é uma prisão. Se você está de trás das grades, você está preso. Mas você está livre de cometer delitos pelas ruas. Porém, quando você sai, você está livre das grades, mas você está preso às leis que regem as ruas. Você não pode ser um fora da lei, porque se você cometer qualquer erro, por menor que seja, você volta para as grades. E nós vivemos nessa transição. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Ou você é escravo do pecado para a morte, para a maldade, ou você é escravo da graça para a justiça de Deus. Então, nós precisamos escolher de quem nós somos escravos. E no meio desse caos que foi instalado, nós ficamos entre ideias, nós ficamos sem saber em quem acreditar, nós ficamos sem saber que rumo tomar, ficamos sem saber para onde ir. Porém, nós precisamos ter convicção, nós precisamos ter clareza no destino para onde estamos indo. Por isso é necessário que nós nos façamos escravo daquilo que realmente vai nos fazer bem. Escravos do pecado ou escravos da justiça? Deus te chama para um relacionamento mais íntimo com Ele. Deus te chama para participar do seu banquete junto com Ele. Então nós precisamos escolher
de que ideia, de que filosofia, de que pensamento nós somos escravos. Se nós somos escravos do pensamento do pecado para a maldade, ou se nós somos escravos do pensamento da justiça pela graça de Deus. E tendo essa orientação, tendo essa clareza, nós podemos descansar e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que se eu sou servo de Cristo e não do pecado, mesmo que todas as coisas nesse mundo deem errado, mesmo que esse seja o fim do mundo ou não, mesmo que a gente volte à normalidade ou não, nós precisamos saber que os servos de Cristo são protegidos pelo próprio Deus, são guardados pelo guarda de Israel, que não dormitará, que não tosquenejará. Então é muito bom saber que somos servos de Cristo, que somos escravos de um Deus que é absolutamente bom, que é um Deus absolutamente onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que sobre todas as coisas governa. Um Deus que até mesmo contabiliza os fios de cabelo da sua cabeça. Um Deus que contabiliza todas as folhas que caducam. Um Deus que todas as manhãs Ele dá de graça o alimento das aves, o alimento dos animais que estão sobre a terra. E por que não cuidaria esse Deus de você? E por que não daria esse Deus a sua vestimenta? Por que não daria esse Deus a você o seu alimento? Esse mesmo Jesus diz para nós: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vos dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, se vocês pedirem. Querido, não existe nada melhor do que ser escravo da graça do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo termina o capítulo 6, no verso 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Parece triste, parece trágico, parece desesperador, mas não é. Porque aqueles que não amam o pecado, aqueles que não vivem mais a vida de pecado, eles não se importam com esse primeiro trecho, mas sim com o segundo trecho do versículo, onde Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pense como alguém que caminha para a vida eterna. Pense no seu destino como a vida eterna. Pense que nesta vida somos apenas passageiros. Pense que nessa vida estamos vivendo a transitoriedade, mas Cristo guarda um lugar maravilhoso para cada um de nós. Por isso, não seja escravo do pecado, das concupiscências e das paixões dessa vida. Seja escravo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço naquela cruz para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa vida abundante. Não fique em pânico, não entre nesse caos psicológico, emocional e físico que foi instalado no nosso país, mas esteja em Cristo, que as suas crises serão resolvidas. Os verdadeiros filhos de Deus não perdem a sua paz em meio à tempestade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fique com Deus, que Ele possa trazer paz, saúde ao seu lar, que Ele possa trazer bênçãos sem medidas a cada um de vocês. Um beijão no coração, que Deus abençoe.